A gente vai começar a falar sobre dietas restritivas. A alimentação é uma coisa que todo mundo mete o dedo para falar, tá? Mas tem coisa que a gente precisa ter um profissional, uma pessoa que realmente entende, tá? Para explicar para a gente, tá? Para a gente não deixar o corpo sem algum nutriente importante. Eu mesmo vou ser muito beneficiado com essa conversa de agora, que eu vivo na dieta, eu mesmo faço as minhas restrições, corto açúcar, corto isso, corto aquilo, não quero comer, eu estava falando de arroz ali, eu mesmo, não, porque eu não quero, porque eu quero tirar o carboidrato, vão tirar a batata, quando você vai ver não tem quase nada, tá? Então, para esclarecer, tá, todo esse assunto dessas dietas, a gente trouxe aqui no estúdio um nutricionista clínico para a gente conversar, tá? E quero logo saber o seguinte, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado. Eu quero saber qual o maior risco, logo de cara, qual o maior risco para essas dietas? A dieta restritiva, normalmente, ela cria um déficit de micronutrientes, vitaminas, minerais, compostos bioativos, ômega 3, que tem função imunológica, né, de tratar nosso sistema gastrointestinal também, que ele funcione bem, endócrina, psicológica. Então, ansiedade, depressão, problemas gástricos, né, problemas de dificuldade de cognição, fadiga no trabalho. Imagine só, quando um aparelho celular entra em modo econômico, ele começa a ficar sem energia, né? Você tem que ligar 2 vezes para ele chamar. Então, quando você faz uma dieta muito pobre, muito restritiva, você também entra nesse modo econômico. E se pararmos para pensar que nosso corpo tem trilhões de células, e as células são formadas por nutrientes, e nosso corpo é formado por células. Então, somos estritamente dependentes de nutrientes. E tem uma relação dos nutrientes que a função de um nutriente não transfere para o outro. Então, se a gente tem uma deficiência de algum micronutriente, o outro não vai fazer esse papel. E isso desencarreta várias patologias que às vezes não é diagnosticada, não é vista no exame laboratorial, mas apresenta sinais clínicos, como a insônia, né, como a própria ansiedade, como o estresse excessivo, entre outras causas que a gente vê a todo momento acontecendo com a nossa população. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os tipos de dietas restritivas mais comuns? O que as pessoas tiram logo assim do cardápio quando querem emagrecer? A primeira coisa que as pessoas ficam logo com medo é do carboidrato, né? Que Sendo é que o vilão, né, de tudo. ele não é o vilão, né? As pessoas enxergam assim. Ele como vilão. Mas o carboidrato que vem de uma fruta, de um cereal integral, né, de um tubérculo como o aipim, o inhame, o cará, né, eles são extremamente importantes para o nosso corpo. Nosso cérebro, as funções dele dependem da glicose. Né? E a glicose também tem a função de proteger que a proteína que a gente consome não seja degradada. E a proteína vai ser responsável por formar neurotransmissores, né? Eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar da serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, da dopamina, da motivação, né? Então, a proteína ela tem a função de formar músculo, neurotransmissores, hormônios. Então, quando você começa a baixar muito o consumo de carboidratos, essa proteína vai ser usada como fonte de energia. E aí você vai começar a ter déficit de motivação, de bem-estar, de felicidade. Né? Você não vai sair para fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, não vai sentir aquela sensação de prazer, né? Vai começar a ter essas deficiências. Além de tudo, né, se desnutre por fora, né, a gente vendo na estética, também desnutre os órgãos. Os órgãos começam a perder suas funções, não totalmente, mas pequenas coisas vão acontecendo. E isso pode gerar, com o tempo, até mesmo um quadro de resistência à insulina, que é bem comum a gente ver na clínica. Entendi. Agora, assim, ó, quando a gente... Eu vou até rebater, na verdade, para esclarecer. Quando a gente, na verdade, corta, né, esse carboidrato, por exemplo, o próprio açúcar e tal, e você se aprofunda nessas dietas, em algumas vezes o resultado vem de imediato, né? E isso pode ser o perigoso, porque
Às vezes você quer fazer uma dieta controlada e aí o resultado é a longo prazo, aí você demora e quando você corta de vez, parece que a coisa aparece mais rápido. Por quê? Porque a dieta quando ela é restritiva demais, ela não é fisiológica. Então você não consegue fazer a longo prazo. O que a gente prega na nutrição clínica funcional é bons hábitos de vida, é saber se alimentar. Hoje a gente come muito, mas se nutre pouco. Por quê? Porque a partir da década de 70, 1970, foi se aumentando cada vez mais os alimentos ultraprocessados. E a gente foi se distanciando da alimentação natural. Aquela alimentação da vovó, né? Que é o feijão com arroz, que é a salada, que são os legumes, que são os tubérculos, que é o aipim, o cará, né? a mandioca, o inhame. Então a gente foi se afastando disso e aí hoje as pessoas costumam escolher 5, 10 alimentos, né? E fazer daquilo sua rotina, né? Pão, queijo, manteiga, farinha, biscoitos, café e açúcar. Então, as pessoas começam só a enxergar isso e esquecem todo o outro leque de alimentos que a gente tem, que são importantes para a nossa saúde. E, com isso, né, esses alimentos, eles são ricos em carboidratos refinados. Esses, sim, são os vilões, né, porque você é um farináceo que acrescenta aditivos químicos que são disruptores endócrinos. E o que isso significa? Significa que vai fazer com que nossos hormônios funcionem de forma errada. A gente tem um hormônio que é chamado leptina. Esse hormônio promove saciedade. Então, para quem come muito, consumo muito exacerbado de carboidrato refinado, esse hormônio começa a descer. Então, cada vez mais você vai sentir mais fome, né? E também aumenta a lipogênese. O que é a lipogênese? É o acúmulo de gordura. Você começa a acumular mais facilmente gordura. Então, esses sim, né, os industrializados, de forma geral, eles têm esse potencial, porque eles já vêm com aditivo químico, já é um carboidrato refinado, é concentrado. Por exemplo, às vezes eu estou com um paciente, aí ele fala, de noite eu chego da universidade, aí só me vem comer ali um pacote de biscoito creme crack. Aí eu pego, calculo o almoço dele, que tem feijão, que tem arroz, que tem carne, que tem verduras, que tem salada, e dá a mesma quantidade de calorias de um pacote de biscoito. Imagine só, algo pequeno, com alta densidade calórica e com nada de nutriente, com nada que vai fazer com que essa pessoa tenha um bom potencial cognitivo, um bom potencial físico para trabalhar, para se desenvolver. É isso, mas você concorda que a comida da vovó que você está falando também engorda, né? Um arrozinho, um feijãozinho, uma carne. Nossa, eu bato um prato fácil de arroz, de feijão, de carne e não emagreço não, viu, doutor? Mas assim, você tem que ver com todo o contexto, o que é que você está comendo, né? Qual é a sua variedade nos intervalos, né? Eu pego assim, pacientes que eles falam, não, eu como pouco. Aí quando eu vou calcular, realmente ele come pouco, mas ele a cada minuto, cada hora do seu dia, ele vai ali, toma um cafezinho com 2 colheres de açúcar. Melado de açúcar. Hoje as pessoas, né, estão no ritmo de vida acelerado, de alta rotação, né? E aí fica querendo cada vez mais alimentos energéticos, né? São aqueles energéticos prontos, ricos em cafeína, alimentos rápidos, práticos. E esses alimentos realmente eles têm alta densidade calórica e têm pouco valor de nutrientes, né? Vai ter poucas vitaminas, vai ter pouco complexo B, magnésio. O magnésio é extremamente importante. Hoje a gente está no quadro que a população é praticamente uma pandemia de estresse crônico. Então, o magnésio ele é degradado quando você está com o estresse e isso faz elevar a pressão, aumento de ansiedade, enxaqueca, insônia. Então, eu estou falando apenas de um nutriente, olha como ele está ligado com vários ambientes da nossa vida, com vários hábitos da nossa vida. O sono, a qualidade da atividade física vai ser ruim, porque ele não vai ter uma boa contração muscular, e assim a pessoa vai ficar mais estressada, e aí quando a pessoa está mais estressada, ele tem uma boa regulação de humor para ir ali escolher alimentos legais para ele comer? Não, ele vai acabar comendo aquilo que vai gerar algum prazer para ele, que é uma pizza, é um bolo, né? É um fast food, é algo rápido. É isso. O Bruno, o peixe pode, né? À vontade? Claro. Assim, os peixes, né? Os de água salgada, que vem do mar, eles são fontes de ômega 3, né? Que é algo que tem
baixo consumo na população brasileira e para a nossa função cognitiva, antioxidante, redução de doenças crônicas como a hipertensão, doenças cardiovasculares, ele tem um efeito muito positivo, né? Até mesmo quando a gente pega algum paciente que tem algum problema cardiovascular, a gente já faz a suplementação do ômega 3, porque através do consumo diário do peixe, ele não vai conseguir atingir aquele nutriente de uma forma que ele vai atuar sobre a doença, né? Mas a gente também tem que ter cuidado, né, com o peixe, porque hoje ele tem a contaminação do mercúrio, né? A gente tem um peixe de cativeiro que vai consumir a ração, né, a mesma dos outros animais, como vaca, como porco, né, a ave, que essa ração é feita de grãos que tem agrotóxicos. Oi? Depois fermenta isso? Não, não é só que fermente, é porque o peixe de cativeiro, né, ele é diferente do peixe que vai consumir alga, né, daquele peixe que vai estar vivendo naquele ambiente do mar. Certo. Então, ele não vai ter o mesmo aporte nutricional. Então, ele não vai ter o mesmo resultado. Entendi. E, em contrapartida, esse peixe, né, que é de cativeiro, ele vai consumir grãos, né, que têm agrotóxicos. E esses agrotóxicos têm o potencial de degradar a nossa saúde. Inclusive, muitos agrotóxicos que são liberados no nosso país é proibido na Europa. E esse agrotóxico vai diretamente para esses grãos, que é 90% da produção brasileira são de grãos para serem alimentar os animais que depois vão servir para alimentar os humanos. Né? Entendi. Entendeu? Entendi. Então, há uma diferença entre o de água salgada, né, e esse de cativeiro. Isso a gente acha que não, mas é uma diferença que, como o próprio nome já está dizendo, faz toda uma diferença. Ô Bruno, deixa eu falar aqui com você, eu quero agradecer a sua presença, quero que você deixe seu contato, inclusive para quem quiser tirar, né, mais dúvidas, esclarecer mais sobre as dietas, né, que hoje está tão presente na vida de todo mundo. Hoje as pessoas fazem dieta não só para emagrecer, até para ter a vida mais saudável, né? Um estilo de vida mais saudável. Muito obrigado. Por favor, as suas redes sociais aí e telefone. Minha rede social é o Instagram, né? Nutri Bruno Cruz. Né? Quem quer saber mais de nutrição clínica funcional, de neuropsiconutrição, né? De como a nutrição vai influenciar no nosso dia a dia, como é que ele vai lidar com os outros hábitos do nosso dia a dia, como qualidade do sono, atividade física, composição corporal, né? Toda essa ligação, porque quando a gente fala em nutrição, não é só o que você come, né? Mas todos os hábitos estão interligados para você adquirir o resultado. Né? No processo de emagrecimento mesmo, aquela pessoa que sofre de insônia, ele vai ter maior dificuldade de dormir, vai ter maior dificuldade de ter o resultado. Até na prática de atividade física, ele vai estar mais cansado, não vai jogar tão duro. Né? Então, o alimento que ele vai consumir antes de dormir pode melhorar a qualidade do sono dele, através de uma suplementação, se for precisa. Né? Então, a alimentação ela é regulador dos neurotransmissores, né? E também regulador do nosso sistema imunológico, endócrino, né? Do sistema digestivo. Então, ela está assim, no centro, e aí a gente vem com os outros hábitos, trazendo a qualidade de vida necessária para as pessoas, porque é preciso ter saúde, né, para emagrecer, e não o oposto, degradar a sua saúde para obter o emagrecimento.